Você sente que está lutando batalhas que nunca escolheu? Pessoas se levantaram contra você sem motivo. Palavras te feriram. Situações fugiram do controle. E, em silêncio, você se pergunta se Deus realmente está vendo tudo isso. Esta mensagem não é comum. Menos, ela é um chamado espiritual. Aqui você vai descobrir por que o Salmo 35 é uma das orações mais poderosas da Bíblia para momentos de injustiça, ataques invisíveis e guerras que não se vencem com força humana. Poucos falam sobre isso, mas quando essa verdade entra no seu espírito, algo muda. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Assista até o fim e permita que Deus lute as batalhas que você não consegue vencer sozinho. Há algo acontecendo neste exato momento que vai muito além do que seus olhos conseguem enxergar. Mesmo agora, enquanto você lê estas palavras, forças invisíveis se movem ao seu redor, influenciando decisões, emoções e circunstâncias. Você talvez sinta um peso sem explicação, um cansaço que não vem apenas do corpo, uma inquietação que parece não ter nome. Isso não é acaso. Isso não é imaginação. É o reflexo de uma batalha espiritual real, silenciosa e constante, que acontece no mundo invisível, mas que afeta diretamente a sua vida cotidiana, seus relacionamentos e sua paz interior. O mais surpreendente é que, mesmo em meio a essa guerra invisível, você nunca esteve sozinho. Ainda que tudo pareça confuso, ainda que as respostas não tenham vindo no tempo que você esperava, Deus não se afastou. Pelo contrário, Ele está mais perto do que você imagina. O problema é que muitas pessoas tentam lutar batalhas espirituais com armas humanas. Isso gera exaustão, frustração e desgaste emocional profundo. Deus nunca te chamou para vencer tudo sozinho. Ele te chamou para confiar. Você precisa ouvir isso com atenção. Porque talvez o que tem roubado seu sono, drenado sua alegria e enfraquecido sua fé não seja apenas um problema comum da vida. Talvez seja uma oposição espiritual disfarçada de circunstâncias normais. Existem lutas que não se resolvem com argumentos, força ou insistência. Existem guerras que só se vencem quando são entregues completamente nas mãos de Deus. E poucos têm coragem de falar sobre essa verdade, porque ela exige rendição total. O Salmo 35 surge exatamente nesse contexto. Ele não é apenas um texto antigo, escrito por alguém que viveu há milhares de anos. Ele é uma revelação viva, uma oração carregada de autoridade espiritual, um clamor que atravessa gerações. Davi não escreveu esse salmo em um momento de conforto, mas em meio à perseguição, injustiça e dor profunda. Ele conhecia a realidade de ser atacado sem motivo, de ser acusado falsamente e de ver inimigos se levantarem contra ele. Talvez a sua história se pareça mais com a de Davi do que você imagina. Pessoas que você ajudou se voltaram contra você. Situações que você não provocou caíram sobre sua vida. Palavras foram ditas para te ferir, manchar sua imagem ou te desestabilizar emocionalmente. Em silêncio, você olha para o céu e se pergunta se Deus realmente está vendo tudo isso. Essa pergunta nasce quando o coração está cansado, mas ela também abre espaço para uma resposta poderosa. O Salmo 35 responde com clareza e profundidade. Ele mostra que Deus vê sim, Ele escuta sim, Ele se importa sim. Mas acima de tudo, Ele age. Davi não pediu força para se vingar, nem estratégias para derrotar seus inimigos. Ele pediu que o próprio Deus entrasse na batalha. Essa é uma das maiores lições espirituais que podemos aprender. Quando Deus luta por você, o resultado não depende mais da sua capacidade, mas da fidelidade dele. Ao dizer contende, Senhor, com aqueles que contendem comigo, Davi não estava movido por ódio. Ele estava movido por confiança. Ele reconhecia que não tinha condições de vencer aquela batalha sozinho, sem perder sua essência. Ao entregar a luta a Deus, ele preservava o coração, a fé e a comunhão. Essa oração não nasce da revolta, mas da certeza de que a justiça divina é superior a qualquer justiça humana. Existe algo profundamente libertador quando você decide parar de lutar do seu jeito
e começa a confiar no jeito de Deus, isso não significa passividade, mas posicionamento espiritual. Significa entender que nem toda resposta precisa ser dada, nem toda acusação precisa ser rebatida, nem toda injustiça precisa ser corrigida pelas suas próprias mãos. Deus vê o que você não vê, conhece intenções ocultas e trabalha em níveis que sua mente não alcança. O Salmo 35 nos revela um Deus que se levanta como guerreiro em favor dos seus filhos. Um Deus que não ignora o sofrimento do justo, que não fecha os olhos para a dor silenciosa, que não se esquece das lágrimas derramadas em secreto. Quando você permanece firme mesmo sendo ferido, quando escolhe não revidar, mesmo sendo provocado, você ativa algo poderoso no mundo espiritual, o agir soberano de Deus em seu favor. Muitas vezes, o maior erro é tentar lutar batalhas que nunca foram destinadas a você. Discussões intermináveis, conflitos desnecessários, tentativas de controlar situações que só fogem ainda mais do controle. Isso consome energia, rouba a paz, enfraquece a fé. Deus não quer que você viva em constante estado de guerra emocional. Ele quer que você viva em confiança, descanso e segurança, sabendo que Ele cuida do que você não pode resolver. Quando Deus diz, deixe que eu lute por você, Ele não está te chamando para desistir da vida, mas para desistir do peso. Existe uma diferença entre responsabilidade e sobrecarga. Muitas pessoas estão sobrecarregadas porque assumiram batalhas espirituais como se fossem apenas desafios humanos. O Salmo 35 nos ensina a identificar quando é hora de parar, orar e entregar completamente a Deus aquilo que foge do nosso alcance. Esse salmo também revela algo impressionante. Deus não apenas defende, Ele confunde os planos do inimigo. Aqueles que armam ciladas acabam presos nelas. Aqueles que planejam o mal tropeçam na própria intenção. Isso não acontece por acaso, mas porque Deus é justo e fiel. Ele não permite que a injustiça prevaleça para sempre, mesmo que, por um tempo, pareça que o mal está vencendo. Entender isso muda completamente a forma como você enfrenta a vida. O medo perde força quando você sabe que Deus está no controle. A ansiedade diminui quando você confia que Ele está agindo mesmo no silêncio. A fé se fortalece quando você percebe que não precisa entender tudo para descansar. O Salmo 35 não é uma oração de desespero, mas de confiança profunda no caráter de Deus. Essa oração não ensina a desejar o mal a ninguém. Pelo contrário, ela ensina a entregar o julgamento nas mãos daquele que é justo. Quando você tenta fazer justiça sozinho, corre o risco de se contaminar com a mesma dor que te feriu. Quando você entrega a Deus, seu coração permanece limpo, sua consciência em paz e sua fé intacta. Deus sabe o tempo certo de agir, e Ele nunca falha. Talvez hoje você esteja cansado demais para lutar, para explicar, para insistir. Talvez sua alma esteja pedindo descanso, mesmo que sua mente ainda esteja cheia de perguntas. Deus entende isso. Ele não exige perfeição, apenas entrega. Orar o Salmo 35 é dizer, Senhor, eu não dou conta sozinho. Entra nessa batalha por mim. Essa simples decisão muda tudo. Quando você ora dessa forma, algo começa a acontecer no interior. O peso começa a sair dos ombros, a respiração fica mais leve, a mente se acalma. Não porque o problema desapareceu instantaneamente, mas porque você não está mais carregando ele sozinho. A paz não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus no meio deles. A alma encontra descanso quando entende que Deus está no controle até das coisas que parecem injustas. Ele transforma dor em aprendizado, perda em maturidade, ataque em fortalecimento. O Salmo 35 nos lembra que nada escapa ao olhar de Deus, nem mesmo aquilo que tentaram esconder ou distorcer contra você. Nada é coincidência. Se você chegou até aqui, se essas palavras tocaram algo dentro de você, é porque Deus está te chamando para um novo nível de confiança. Ele quer que você
Pare de lutar com suas próprias forças e comece a confiar mais profundamente no agir dele. O céu já se moveu, mesmo que seus olhos ainda não vejam os resultados. Confiança não é ausência de medo, é decisão de continuar crendo apesar dele. Esperar em Deus não é passividade, é fé ativa. Permanecer firme não é teimosia, é perseverança espiritual. Cada uma dessas atitudes abre espaço para que Deus atue de forma sobrenatural na sua história. Quando Deus luta por você, as batalhas não definem quem você é. Elas apenas revelam quem Deus é na sua vida. Ele se revela como defensor, juiz justo, refúgio seguro e guerreiro fiel. Nenhuma palavra lançada contra você tem mais poder do que a palavra que Deus liberou ao seu respeito. O Salmo 35 nos ensina que o silêncio de Deus nunca é abandono. Muitas vezes, enquanto você acha que nada está acontecendo, Ele está alinhando circunstâncias, quebrando resistências e preparando o cenário para agir de forma definitiva. O tempo de Deus não falha, mesmo quando parece lento aos nossos olhos. Há batalhas que só se vencem quando você escolhe confiar mais do que entender. Quando você aceita que nem tudo será explicado, mas tudo será cuidado. Essa é uma maturidade espiritual que transforma completamente a forma como você vive e se relaciona com Deus. Cada lágrima que você derramou foi vista. Cada injustiça foi registrada. Cada oração feita em silêncio foi ouvida. Deus não ignora o clamor do justo. Ele responde no tempo certo, da forma certa e com o propósito certo. O Salmo 35 é a prova viva disso. Quando você descansa em Deus, Ele trabalha. Quando você se cala, Ele fala. Quando você solta, Ele segura. Essa troca divina é o que mantém o coração em paz, mesmo em meio ao caos. Não é sobre fugir da realidade, mas sobre enfrentá-la com fé. A maior vitória não é ver o inimigo cair, mas permanecer inteiro enquanto Deus resolve tudo. Manter o coração limpo, a fé viva e a esperança firme é a verdadeira prova de maturidade espiritual. E Deus honra aqueles que confiam nele até o fim. O Salmo 35 não termina em desespero, mas em louvor. Isso nos ensina que, mesmo antes da vitória visível, Davi já confiava no agir de Deus. Louvar antes da resposta é um sinal de fé profunda, que agrada ao coração do Pai. Talvez sua vitória esteja mais perto do que você imagina. Talvez o céu já tenha decidido e você esteja apenas esperando o tempo da manifestação. Não desista agora. Não volte atrás. Não assuma de novo um peso que você já entregou a Deus. Descansar não é desistir. É confiar. É saber que Deus é fiel para cumprir tudo o que prometeu. É crer que Ele luta melhor do que você jamais poderia lutar. Quando Deus entra na batalha, o resultado é certo. Se hoje você se sente fraco, lembre-se de que a força de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Ele não escolhe os mais fortes, escolhe os que confiam. E confiar é um ato de coragem espiritual. O Salmo 35 continua vivo, porque a necessidade humana continua a mesma. Ainda há injustiça, perseguição, dor e ataques. Mas também continua o mesmo Deus, fiel, poderoso e presente. Quando você ora esse salmo, você se alinha com o céu. Você declara que acredita mais na justiça divina do que na vingança humana. Isso muda o ambiente espiritual ao seu redor. A paz que vem de Deus não depende das circunstâncias. Ela nasce da certeza de que Ele está no controle. Essa paz guarda o coração e a mente, mesmo quando tudo parece incerto. Não lute mais sozinho. Não carregue mais esse peso. Deus está te chamando para um lugar de descanso e confiança. Ele nunca perdeu uma batalha. E não será agora. A sua história não termina na dor. O que Deus começa, Ele termina. O que Ele promete, Ele cumpre. O que Ele defende, ninguém toca. Permaneça firme. Continue orando. Continue confiando. Mesmo quando tudo parecer silencioso, Deus está trabalhando. A batalha não é sua,
é do Senhor. Essa verdade muda tudo quando desce do entendimento para o coração. Você não foi esquecido. Você não foi abandonado. Você não está lutando em vão. O céu já se moveu. O agir de Deus já foi liberado. O tempo da resposta está nas mãos dele. Confia, espere, descanse. Deus está lutando por você neste exato momento. Porque quando Deus luta por você, nenhuma batalha é perdida, nenhuma injustiça prevalece e nenhuma dor é desperdiçada. Se essa mensagem falou com seu coração, eu te convido a dar um passo simples, mas muito importante. Inscreva-se no canal, porque sempre há uma palavra preparada para fortalecer sua fé e te lembrar de que Deus continua no controle. Deixe o seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar ainda mais pessoas que estão passando por batalhas silenciosas e precisam ouvir que não estão sozinhas. E se você conhece alguém que está cansado, ferido ou enfrentando lutas que ninguém vê, compartilhe este conteúdo. Às vezes, Deus usa um simples compartilhamento para responder a uma oração feita em silêncio. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e te dê paz. Até o próximo vídeo.